Olá, seja muito bem-vindo a mais uma transmissão ao vivo aqui pelo Facebook da série Pergunte ao Especialista do Hospital Sírio-Libanês. Nessa semana, a gente está fazendo uma série de lembranças sobre o Dia Mundial Sem Tabaco. E hoje, aqui ao vivo, vamos conversar com a doutora Jaqueline Shows. A doutora Jaqueline é cardiologista e trabalha aqui no programa de prevenção e tratamento do tabagismo aqui do Hospital Sírio-Libanês. Então, lembrando que até às 15h30 a gente vai estar ao vivo e você pode enviar as suas perguntas aí na sua página do Facebook. Doutora Jaqueline, muito boa tarde. Gostaria de começar já fazendo uma pergunta. Por que é importante, doutora, a gente ter um dia mundial sem tabaco? Qual a importância desse dia? Bom, esse dia até é histórico, né? Porque na década de 70, nos anos 80, tabagismo era uma coisa absolutamente na moda, era bonito fumar. Você tinha no cinema vários atores e atrizes, as pessoas mais bonitas e glamourosas, todo mundo fumando. Então, esse dia 31 de maio foi criado em 1987 pela Organização Mundial da Saúde para ser um dia de alerta, porque naquele momento já se tinha um corpo de evidências, desde a década de 60, sobre os malefícios do cigarro. Mas a grande mídia, os meios de comunicação, o cigarro era propagado, sempre foi propagado com muito glamour, com coisas bonitas. Então, a propaganda fez com que no mundo se fumasse muito. Então, no Brasil, na década de 80, nós tínhamos aí quase 30% da população de fumantes. E o que aconteceu? O nosso país é um dos exemplos, nós somos campeão no número de redução de fumantes. Por quê? Exatamente por conta da comemoração dessa data, porque é uma oportunidade, primeiro, para a gente chegar ao grande público através dos meios de comunicação, para falar realmente o que o cigarro faz. Então, o Brasil evoluiu graças a essa possibilidade das pessoas conhecendo os malefícios, nossos governantes tomarem medidas fortes e eficazes, como proibição da propaganda, num país que é produtor. Imagina isso lá para trás, né? Como foi nos anos 2000, você proibia a propaganda. Foi uma grande briga, mas a saúde e o bom senso venceram, né? E até por conta de questões econômicas. O tabagismo é um grande custo para o país. E de cada 100 pessoas que fumam, 50 vão morrer porque são fumantes. E o que é pior, precocemente. Ele abrevia em 10 anos a expectativa de vida dos homens, em 14 anos a expectativa de vida das mulheres. Então, essa data é uma forma da gente chegar nos meios de comunicação e, olha, falar o que o tabagismo causa e motivar as pessoas a estar parando de fumar. Para você que está nos assistindo, dia 31 de maio foi o Dia Mundial Sem Tabaco. Então a gente vai conversar hoje até às 3h30 ao vivo com a doutora Jaqueline Shows. Ela é cardiologista e ela vai tirar todas as suas dúvidas sobre o tabaco. Doutora, uma pergunta muito recorrente aqui, ó, a gente selecionou algumas pessoas, a Ana, o Paulo, o José, eles queriam saber se o tabagismo é uma doença e como parar de fumar, doutora. Perfeito. Então, o tabagismo é uma doença, tem até CID, Código Internacional das Doenças, CID-10, é o F17.2, pode colocar o médico, colocar qual é o seu diagnóstico? Tabagismo, síndrome de dependência à nicotina. Como doença, então, tem tratamento. E o que acontece? O tabagismo causa várias doenças, mas os pacientes, eu não sei porquê, o médico fala, para de fumar, como se o paciente num passe de mágica pudesse fazer isso. Então, a gente está aqui para dizer que tabagismo é doença e tem tratamento. Se você está tentando parar de fumar e percebe dificuldade, você pensa assim, nossa, não vou nem conseguir, você precisa de ajuda. E é para isso que nós estamos aqui. Hoje a gente conhece esse mecanismo da dependência. A nicotina é uma droga poderosa, ela tem várias ações no cérebro, por isso que amarra o indivíduo, aprisiona, mesmo ele tendo o melhor motivo do mundo para parar de fumar, isso não é suficiente para metade dos fumantes que têm doença pararem de fumar. Então, essas pessoas que precisam de ajuda, e por isso que a gente tem um programa de assistência, porque a gente sabe que é difícil, mas é possível, com tratamento as coisas fluem bem, a taxa de sucesso é muito elevada, hoje quase 50% a 60% das pessoas param de fumar com um tratamento adequado. Então, não fica perdendo tempo tentando sofrer sozinho, não. A gente está aqui para ajudar. Doutora, gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre o nosso programa de prevenção e tratamento do tabagismo e acrescentar com uma pergunta da Silvia. Ela pergunta se os medicamentos para tratar o tabagismo são muito caros, assim. Ela gostaria de parar de fumar, gostaria de aderir a um programa como esse, mas que ela acha os tratamentos muito caros. É verdade? Pessoal, vamos fazer uma conta. Caro é fumar. O cigarro custa, em média, o cigarro mais comum, não vou nem fazer propaganda do cigarro, custa aí de R$9, R$8, R$10. A pessoa fuma um maço por dia, faz a conta comigo.
100 dias vão custar quanto? 900 a R$ 1.000. Sabe quanto tempo a gente usa remédio para parar de fumar? 90 dias. O preço de uma coisa paga a outra. O melhor remédio para tabagismo custa menos de R$ 900 os 100 dias de tratamento. Então, não é justificativo. Qualquer um que fume, ninguém fuma de graça. E com certeza parar de fumar é o melhor investimento que o indivíduo faz no bolso e na saúde, sem dúvida nenhuma. Estamos aqui ao vivo com a doutora Jaqueline Shows, ela é cardiologista do Programa de Prevenção e Tratamento do Tabagismo do Hospital Sírio-Libanês. Até às 15h30 ela vai responder todas as suas dúvidas sobre tabagismo. Doutora, chegou mais uma dúvida agora da Débora. Ela é uma cuidadora e ela diz que dorme no quarto de uma pessoa fumante e que a pessoa fuma no quarto fechado. Se o fato de ela compartilhar um quarto com um fumante, se ela também está correndo riscos. Sim, esse é o típico caso de fumo passivo, não só pelo ar que ela respira que está contaminado, mas tem o fumo de terceira mão. O que é isso, fumo de terceira mão? Além da fumaça que o indivíduo produz, os objetos do quarto, cortina, roupa de cama, os utensílios, tudo fica contaminado. Essas substâncias são cancerígenas. Então, por exemplo, criança que vai nesse lugar, frequenta a casa, põe a mão aqui, a gente mesmo põe a mão aqui, põe a mão na boca, está consumindo nitrosamina, cancerígeno. Então, fumar sempre em ambiente aberto. Então, se ela está cuidando de uma pessoa que fuma, esse indivíduo, se é o doente, com certeza ele precisa ser amparado, porque parar de fumar, mesmo o indivíduo estando doente, isso é uma coisa importante. Tem muitas pessoas que chegam para mim e falam, doutora, mas vale a pena eu parar de fumar? Eu já estou doente. Sempre vale a pena parar de fumar, independente da doença, inclusive doenças mais graves como o câncer. A importância de um paciente que está com uma doença neoplásica, um câncer, ele parar de fumar, significa a qualidade de vida e uma resposta terapêutica melhor. A quimioterapia, a radioterapia, tudo que ele tiver que enfrentar, vai ser muito melhor se ele conseguir parar de fumar. E agora, para conseguir parar de fumar, ele tem que ser tratado. Porque o indivíduo com essa gravidade de doença, se ele não conseguir parar, ele precisa ser amparado. Então, essa pessoa, se for alguém da família que faz isso, pelo amor de Deus, sempre fumar em ambiente aberto. A pessoa não quer parar de fumar, uma escolha dela. Mas ela não pode contaminar as pessoas, né? Com certeza. Doutora, outra pergunta referente às pessoas que convivem com tabagistas. A pergunta da Cássia e da Fátima, elas são parecidas. Elas convivem com pessoas que são tabagistas, gostam dessas pessoas e querem ajudá-las a parar de fumar. O que a pessoa que convive com tabagista pode fazer para ajudar, doutora? Primeira coisa, não censurar o fumante, só simplesmente dizer, olha, se você um dia pensar em parar de fumar, procure ajuda. Porque o problema do fumante é ter que enfrentar as dificuldades da cessação. Porque ele sofre para tentar parar de fumar. Tem medo do ganho de peso, tem medo de alterar o humor, irritação, irritabilidade, ansiedade. Então, a vida do indivíduo que é fumante, para ele parar de fumar, sofre uma transformação. Então, a coisa mais importante que alguém pode ajudar um fumante é dizer, tem tratamento, você está marcando toca, né? Está fumando à toa, porque tem tratamento, você consegue parar, se libertar e ficar bem, né? Com certeza. Ótimo. Doutora, hoje em dia, para parar de fumar, muitas pessoas estão aderindo ao cigarro eletrônico. Eu queria que a senhora explicasse se isso é uma maneira que ajuda as pessoas a parar de fumar e qual a diferença aí do cigarro eletrônico ou do cigarro feito de tabaco mesmo. Muito bem. Cigarro eletrônico não é tratamento de tabagismo. Tabagismo é a dependência à nicotina. Cigarro eletrônico também é dependência à nicotina. Nada mais é que uma nova forma de fumar. Cigarro eletrônico é o cigarro do século XXI. Por quê? A indústria do tabaco já percebeu que o cigarro convencional já está condenado, já é um produto morto, né? Porque causa tanto malefício, os males são tão evidentes. O mercado consumidor de tabaco no mundo, do cigarro convencional, está caindo, né? Claro que tem algumas exceções, leste europeu, China, mas em geral, existe até a Convenção Quadro, que é um tratado mundial para que haja redução do tabagismo no mundo. Então, com certeza, todo mundo sabe dos malefícios. Então, os novos iniciantes, como você não tem propaganda, você tem restrição, não é um produto que as pessoas, os jovens, têm interesse em estar começando a utilizar. Então, o cigarro eletrônico, ele vem, primeiro, com rótulo de segurança, que eu não sei quem que deu, não quero saber. Porque tem menos substância tóxica? Tem, mas não quer dizer que as que ainda contêm, como nicotina, nitrosamina e outras substâncias, sejam seguras. Então, nada é igual parar de fumar. Se uma pessoa está fumando cigarro, não mude para o cigarro eletrônico com a perspectiva de, vou reduzir o meu dano. Não. Se você quer fazer uma coisa inteligente, procure tratamento para parar de fumar.
porque aí você está se livrando da dependência da nicotina, vai usar medicamento 3 meses e não vai ficar viciado. Hoje eu já tenho pacientes que me procuram para tratar a dependência do cigarro eletrônico, porque percebe que está preso. E nós fizemos uma pesquisa recente que a gente colheu a ponta de dedo, a cotinina na ponta de dedo dos usuários de cigarro eletrônico. Ela foi mais alta do que usuários convencionais de cigarro. Então, mostrando que o produto amarra. O indivíduo não tira da boca. Quem é usuário de cigarro eletrônico sabe o que estou falando. Eu chamo de chupeta do diabo. O cara fica lá o tempo inteiro vaporizando e não larga daquilo. É uma coisa horrorosa. Então, não troquem 6 por meia dúzia. Não caiam nessa, hein? Não caiam, não. Então, o cigarro eletrônico não é tratamento contra o tabagismo. Não é. Para você que está nos assistindo, esse é o programa Pergunte ao Especialista do Hospital Sírio-Libanês. Estamos aqui com a doutora Jaqueline. Ela vai responder todas as suas dúvidas sobre o tabaco até às 15h30. Então, se tiver alguma dúvida, alguma questão, manda um comentário aí na página do Facebook que a gente repassa as suas dúvidas para ela. Doutora, quais são os medicamentos, os tipos de medicamentos para combater o tabagismo? Eles são medicamentos orais, podem ser colocados na pele? Como que é feito esse tratamento? O tratamento mais antigo, começou lá na década de 80, 90 na verdade, é a reposição de nicotina, são os adesivos. Depois, nos anos 2000, surgiu a bupropiona, que é um antidepressivo, que quando foi descoberto era para tratar a depressão, só que eles viam que muitas pessoas paravam de fumar. Aí foram testar em fumantes sem depressão para ver se realmente o remédio ajudava a parar de fumar. E realmente ajudava. Então, nós temos já a reposição de nicotina, bupropiona, e desde 2007 a vareniclina, que é um medicamento desses 3, o mais poderoso. Então, hoje, o que a gente faz? Qual que é o grande segredo do tratamento do tabagismo? É você poder combinar as terapêuticas, escolher aquilo que é mais adequado para cada paciente. Então, pacientes com alto grau de dependência geralmente precisam dos medicamentos via oral. E todos eles precisam ser usados com acompanhamento médico, porque é um programa, não é um milagre que você vai usar um remédio, tomar e parar de fumar. Não, tem várias etapas, o processo demora em média 3 meses. É necessário pelo menos 5 consultas nesse intervalo para que o tratamento cumpra todas as suas fases, que é a redução do consumo, a parada de fumar, a manutenção e a retirada da medicação para o paciente não ter recaída. Então, todo esse processo, o paciente é bem acompanhado e durante esse processo é avaliado quadros que aparecem. A nicotina é uma droga tão poderosa que ela tem uma ação ansiolítica, tem uma ação antidepressiva e não é incomum termos que muitas vezes para ajudar o paciente a parar de fumar, se libertar, você ter que usar outros medicamentos que não do tabagismo para conseguir com que o paciente estabilize o seu humor e consiga parar de fumar. Porque senão é pedrada, é dureza. É por isso que a gente acompanha, trata e tem todo esse arsenal terapêutico, mas eu não recomendo que as pessoas tentem usar por conta própria de forma nenhuma, porque o paciente precisa ser bem tratado. Doutora, agora a pergunta da Eliana, ela diz que ela é extremamente ansiosa. E o que ela pode fazer para poder diminuir essa vontade de fumar, que para ela está relacionada à ansiedade? Sim. Doutora, fumar diminui a ansiedade ou isso é um mito? Não. Na verdade, o indivíduo que fuma, ele tem um grau de ansiedade mais elevado do que o indivíduo que não fuma. Por quê? A nicotina libera hormônios do estresse, que se chama catecolaminas. Então, todo fumante, ele trabalha no nível de estresse acima. Só que quando o nível de estresse extrapola, ele precisa fumar, porque momentaneamente ele percebe que aquilo acalma. Então ele cria todo um ritual de condicionamento. Então por isso que ela, e não é ela não, a grande maioria das mulheres tem esse comportamento como principal. As mulheres fumam e usam cigarro para reduzir tensão. Nos homens, existem homens que têm esse comportamento também, mas não é tão evidente quanto na mulher. Na mulher é característico. Você perguntar por que você fuma, doutor, eu fico nervosa, fico doida, só o cigarro para me acalmar, senão eu tenho vontade de fazer de tudo. Então, as mulheres sabem disso e por isso que ela, por exemplo, provavelmente, ela vai precisar ser tratada para parar de fumar, porque esse condicionamento que ela tem até impede dela parar de fumar, porque todo dia a gente tem problema, todo momento a gente tem que lidar com ansiedade e tensão, e ela usa o cigarro para segurar a onda, né? Então a gente tem outras coisas para segurar a onda, hein? Fazer você parar de fumar. Tá. Uma outra pergunta aqui da Renata, ela gostaria de saber se após interromper o tabagismo, se a pessoa que para de fumar, se imediatamente ela já começa a sentir alguns benefícios. Que a senhora falasse possíveis benefícios depois que a pessoa para de fumar e se isso demora para ocorrer. Hoje mesmo eu atendi uma paciente, a gente usa um aparelhinho que chama monoxímetro, tá? Você assopra o aparelhinho, ele dá a concentração de monóxido de carbono.
Então, ele geralmente é proporcional à quantidade de cigarros fumados. Então, quem fuma 20 cigarros, esse aparelhinho vai dar ao redor de 20 partes por milhão. Quem não fuma, esse valor é abaixo de 3. Ela ficou maravilhada, porque ela fumava, faz 10 dias ela veio no consultório, assoprou, tinha dado 20, né, porque ela fumava um maço, e ela já voltou 3 dias sem fumar. Ela soprou o aparelhinho, deu 3. Ela falou, nossa, e ela fica verdinha. Eu falei, mas o que é isso? Eu falei, isso é parar de fumar. Em 3 dias você está igual a quem nunca fumou. O teu monóxido de carbono fica igual ao meu, nunca fumei. Então, isso é parar de fumar. Parar de fumar é tudo de bom.com.br, gente. É muito bom parar de fumar. Você melhora rapidamente. Isso se traduz em quê? Melhora da oxigenação da pele, a cor da pessoa muda. As pessoas falam, você fez plástica? Não, oxigenou a pele, melhora a gengiva, melhora a boca, melhora o cheiro, melhora o fôlego. Vai subir uma escada, não fica morrendo para subir escada, entendeu? Então isso em qualquer idade. O cara pode ter fumado 20, 30, 40 anos, 3 dias sem fumar, o monóxido de carbono diminui e a pessoa começa a respirar. A tosse vai embora ou diminui bastante, a secreção pulmonar também, aquele famoso pigarro que fica aqui. É isso, parar de fumar é tudo de bom, então não tenham medo de parar de fumar, tomem atitude. Dia 31 de maio foi o Dia Mundial Sem Tabaco e durante toda essa semana, nós aqui do Hospital Sírio-Libanês estamos divulgando mensagens e informações para te ajudar a combater o tabaco. Então estamos ao vivo aqui no Facebook até às 15h30, conversando com a doutora Jaqueline Shows, que é cardiologista. Se tiver alguma pergunta, pode enviar para a doutora Jaqueline. Doutora, pergunta da Roberta. Ela diz que ela usa adesivos anti-tabaco e que esses adesivos estão fazendo mal para ela. Que ela sente muita náusea, tontura. Sim. Isso pode acontecer? Existe alguma maneira de saber qual tratamento pode ser mais indicado para cada pessoa, doutora? Sim. Provavelmente o que ela está tendo, a Roberta está tendo, é overdose de nicotina. Não sei se ela está fumando com o adesivo ou se a dose que ela escolheu do adesivo está elevada para ela. A reposição de nicotina é vendida nas farmácias e não precisa de acompanhamento médico. Então, vou dar um conselho para quem quer tentar, eventualmente. Não é a melhor forma de tratamento, mas é melhor do que nada. É melhor usar reposição de nicotina do que tentar parar de fumar sozinho. Então, importância aí, vamos lá dar as dicas para quem quer tentar parar de fumar com adesivo. Quem deve tentar parar com adesivo? Quem não fuma mais de 20 cigarros. Por quê? Porque o adesivo, ele só libera 21 miligramas de nicotina. Isso tem que passar pela pele, tem que ser absorvido. Então, quem fuma mais que isso não vai se contentar só com um adesivo de 21 miligramas. Colocou o adesivo, não pode fumar, porque senão você tem overdose de nicotina. Então, tem que beber água, se distrair. Se precisar, pode chupar uma goma de nicotina também, a pastilha de nicotina, na hora que a vontade apertar, mas aí o indivíduo não acende o cigarro, usa a goma de nicotina. Por 30 minutos, bebe um gole de água antes para limpar a boca de qualquer resíduo, mastiga lentamente por 30 minutos e depois joga fora essa nicotina. O adesivo de 21 miligramas deve ser usado 6 semanas. Depois ele faz uma transição para o de 14 miligramas, que seria para que o 14 pode ser começado para quem fuma até 10 cigarros e o de 21 para quem fuma até 20 cigarros. Usa cada um por 6 semanas, depois faz a transição. 21 vai para 14 e depois do 14 vai para 7. E os indivíduos que fumam até 10 cigarros vai começar com o de 14, 6 semanas o de 14, depois mais 4 semanas o de 7. Essa é a orientação geral, porque esse produto é vendido nas farmácias sem a necessidade da prescrição médica. Agora, eu volto a repetir, para o indivíduo que é muito dependente, que já tentou adesivo antes, nem perca tempo nem gaste dinheiro fazendo isso. Procure um tratamento especializado, que a gente otimiza o tratamento. Eu praticamente hoje não uso a reposição de nicotina nos pacientes que nos procuram. Por quê? Porque são pessoas com alto grau de dependência e o adesivo não vai trazer todo esse conforto que esse indivíduo está procurando. Então, hoje o tratamento com reposição de nicotina é restrito a pacientes com grau de dependência médio a baixo, ou em ambiente hospitalar, que é obrigado, de repente o cara internou, aí está na fissura e a gente tem que usar o adesivo. Então, nessa condição, passa a ser também um importante aliado terapêutico, né? Doutora, a Fátima ela quer saber se existe algum tipo de dieta anti-tabagismo. Aí já vou acrescentar uma pergunta, se parar de fumar engorda. Então a pessoa que quer parar de fumar, ela deve adotar algum tipo de dieta especial e se depois que parou de fumar, se também ela tem que controlar ali um pouco na comida. O ganho de peso realmente ocorre em quem para de fumar.
e principalmente naquele que para de fumar por conta própria, ou seja, aquele indivíduo que não foi, simplesmente ele resolveu parar de fumar, o que ele vai enfrentar? A abstinência. Então essas pessoas saem comendo o mundo, come chocolate, bombom, muda o hábito alimentar, fica compulsivo. Então isso faz com que o ganho de peso seja muito excessivo. Então quando você fala, vamos tratar o tabagismo, a gente também está falando, vamos evitar que o paciente ganhe peso. Então quando ele se trata da dependência, ele minimiza o ganho de peso. Mesmo assim, existe uma outra... Lembra que eu falei que quem fuma tem os hormônios do estresse aumentado? O coração bate em média 10 batimentos por minuto a mais no fumante. Então, quando o indivíduo para de fumar, o coração bate menos, poupa energia. Então, você tem que compensar esse gasto metabólico fazendo outra coisa. O que entra aí? Atividade física. Essa é a troca ideal. Você parou de fumar, implemente uma atividade física de alguma coisa que você goste. Vai dançar, vai caminhar, vai jogar bola, não sei, cada um vai ter que descobrir o que quer fazer, mas essa troca é necessária. Sai o cigarro e entra numa atividade física. Em relação à dieta, que alguém perguntou, existem alimentos, né? A alimentação saudável, ela já proporciona nutrientes que são triptofano, né? Que principalmente aumenta, são hormônios que evitam que você fique depressivo, né? Mas não é muitas vezes só com a dieta. Como eu falei, a dependência é tão elevada em algumas pessoas que não adianta só ela querer mudar a dieta para fazer ela parar de fumar, que muitas vezes não vai acontecer. Mas como um complemento de alguém que está em tratamento, isso sempre é bem-vindo, como também a atividade física também é muito bem-vinda. Tá. Doutora, pergunta agora da Luana, ela quer saber se demora um tempo para a pessoa se tornar dependente do tabaco. Quantos tragos ela precisa dar, quantos cigarros ela precisa fumar para se tornar dependente? Geralmente é dependente quem fuma mais de 100 cigarros ao ano. Então, se ela está fumando isso aí, faz as contas. Agora, uma dica melhor. Os adolescentes começam a fumar e é sempre assim, né? Ninguém compra. Vai na festinha, na balada, fuma. Aí ele gostou, vai de novo na balada, fuma. Aí o que acontece? Ele percebe, durante a semana também vamos dar uma fumadinha, né? Começa a fumar. Quando começou a comprar, já está dependente. É curto. Geralmente, esse período é de 6 meses. Entre você começar com um eventual experimentador até você estar comprando o seu maço de cigarros. 6 meses. E a dependência se instaura e o indivíduo, para parar de fumar, vai ter que sofrer, suar a camisa. Então, gente, esperteza, hein? Nada disso. Doutora, pergunta da Joyce agora. Ela quer saber se o consumo de álcool pode influenciar a pessoa a continuar fumando, se tem alguma relação aí Sim. entre álcool e tabagismo. O álcool faz com que quem bebe sempre, metaboliza as drogas com mais rapidez. Então, normalmente as pessoas que bebem fumam mais. Por quê? Porque metabolizam a nicotina de forma mais rápida e toda vez que o nível de nicotina baixa, por isso que quem está em bar bebendo, vocês podem ver, é uma coisa compulsiva, dá até aflição de olhar, que a pessoa não tem percepção. Ela só vai perceber quando ela deixar de ser fumante, que ela vai olhar e vai ver o que os amigos estão fazendo. Fumando é uma coisa assim, até dá aflição, porque é compulsiva. A pessoa traga profundamente, fuma rápido, o cigarro acaba em 10 minutos, está acendendo o outro. Por quê? A bebida alcoólica favorece a metabolização rápida da nicotina. Quando a nicotina cai no cérebro, os receptores cerebrais ficam assim, pedindo nicotina, e querem mais nicotina. E aí o indivíduo faz o quê? Fuma compulsivamente. Então, a associação de álcool aumenta o consumo de tabaco, sem dúvida. Ok, estamos aqui ao vivo com o programa Pergunte ao Especialista do Hospital Sírio-Libanês. Até às 15h30, a doutora Jaqueline vai responder todas as suas dúvidas. Então, se tiver alguma pergunta sobre tabagismo, pode escrever aí na seção de comentários aqui da nossa página no Facebook, que vamos repassar para a doutora Jaqueline. Doutora, quem pergunta agora é a Ana. Ela diz que ela está grávida, então que o filho dela vai ser a coisa mais importante da vida dela. E que risco que ela pode levar para o filho dela se ela continuar fumando durante a gravidez? Quais são as consequências para uma mulher gestante tabagista? Que risco que o bebê corre? Como que ela se chama? Ana. Ana, é muito importante que você pare de fumar. E pare de fumar tudo. Até procure o seu ginecologista, seu obstetra, né? Se você precisar de apoio, e fale com ele abertamente. Por quê? Fumar na gravidez diminui a oxigenação da placenta. Então, a placenta envelhece mais rapidamente, o teu bebê vai receber menos oxigenação, menos sangue, né? Com isso, o crescimento do bebê intrauterino é atrapalhado, além do que você corre risco de ter aborto e complicações do baixo peso do bebê ao nascer.
Então, não tenha vergonha, porque não é vergonha nenhuma dizer que você é dependente e procurar por auxílio para que você possa ser amparada e consiga parar de fumar. A natureza é generosa, a gravidez é um momento oportuno para a cessação. E muitas vezes não precisa nem de remédio. 50% das mulheres, quando estão grávidas, conseguem parar de fumar. Muitas vezes um bom papo, uma boa motivação, uma boa ajuda, você vai conseguir vencer a dependência à nicotina e parar de fumar, porque não existe consumo seguro. Claro que o ideal é você parar por completo para que o seu bebê receba todo o sangue oxigenado do mundo, né? Doutora, o Fábio agora ele quer saber, ele já parou de fumar há mais de 2 anos, mas ele ainda sente vontade de fumar às vezes, mas está se controlando. Se existe um tempo previsto, depois de quantos anos que ele parou de fumar, que essa vontade pode diminuir ou ele vai sentir essa vontade o resto da vida? Como funciona isso para aqueles que já pararam de fumar? Ele não falou a idade que ele tem, né? Não, o Fábio. Tá. Normalmente, a gente tem que separar a vontade da fissura, né? Ele já está 2 anos sem fumar? Então, precisa saber se o Fábio, como é que anda o humor dele. Se as pessoas se deprimem no decorrer do tratamento dessa abstinência, aí essa vontade passa a ser quase uma fissura. Não é isso que acontece na maior parte das pessoas que param de fumar e que simplesmente tem uma lembrança. Ah, era bom fumar em tal situação. Essa vontade que ele está falando pode ter a ver com o estado emocional que ele ficou quando ele parou de fumar. Lembra que eu falei que a nicotina tem uma ação antidepressiva, ansiolítica? Então, seria conveniente que ele fizesse uma avaliação, procurasse um médico mesmo, para avaliar se não tem um quadro associado que o remete tanto ao cigarro, porque é como se ele lembrasse do cigarro como resolução dos problemas dele. Ah, quando eu fumava, a vida era melhor. Então, muitas vezes tem quadros depressivos associados que castigam o fumante nessa lembrança aí tão intensa. Uma pequena lembrança sempre fica, eu sempre falo para meus pacientes, como lembrança da infância, ah, era bom isso, mas você vira de lado, aquilo passa. Quando a vontade te persegue e tem uma intensidade maior, pode ser que esteja associado a algum efeito que a nicotina tinha na vida dele, que ainda não foi preenchida de forma adequada, né? Então, antes de voltar a fumar, tente avaliar, ser avaliado por um médico para ver o que pode ser feito para que você não volte a fumar. Doutora, temos muitas perguntas sobre parar de fumar, Opa! como que as pessoas conseguem parar de fumar. Eles querem entender melhor como funciona esses programas que ajudam a parar de fumar e se as pessoas que procuram ajuda médica para parar de fumar têm um sucesso maior do que aqueles que tentam sozinho. Ah, sim. E aí a pergunta específica do Sandro, ele fala se durante o tratamento também a pessoa pode ter recaídas. Então, vamos lá. O tratamento do tabagismo, com esse número de consultas que eu falei, quintuplica a chance de sucesso. Aquele camarada que vai no médico, o médico dá o remédio e ele nunca mais volta, está jogando dinheiro fora, no lixo, tá? O tratamento correto é aquele que o paciente vai, inicia a medicação e dá o prosseguimento, que é geralmente por 3 a 4 meses, no intervalo aí de uma necessidade de 5 consultas. Isso tem uma chance, olha, de cada 100 pacientes que a gente trata, 60 param de fumar. É muita coisa, é melhor que Clínica Maio, hein? Não é por nada não. Mas é isso mesmo. Então, realmente, o tratamento com supervisão médica, com acompanhamento, com uso da medicação e a intervenção tem muito mais sucesso do que o indivíduo tentar parar por conta própria. Isso aí não tem a menor dúvida. Qual era a outra pergunta? Como que é feito esse programa de prevenção? Quanto tempo demora? Se a pessoa tem recaída durante o processo? Ah, legal. Olha o que é interessante sobre recaída. 70% das recaídas ocorrem nos primeiros 3 meses. E as recaídas estão relacionadas aos sintomas de abstinência. Por isso que nós utilizamos a medicação por 3 meses. Porque nessa fase, tem muita gente que quer no primeiro mês, usou o remédio, parou de fumar, já quer interromper a medicação. Não, mas doutora, eu já parei de fumar, eu tenho que continuar o remédio? Tem que continuar o remédio. Por quê? Para prevenir recaída. Os sintomas de abstinência castigam o fumante por 3 meses. Então, por isso que 70% das recaídas ocorrem nas primeiras 12 semanas do paciente ter parado de fumar. Aí você tem mais 20% de recaída do terceiro mês ao 6º mês e geralmente está relacionado ao quê? Ou descuido, o cara para de fumar, acha que pode dar uma fumadinha, quebra a cara porque volta a fumar, ou situações de estresse. Passa por um problema, uma chateação muito grande, e aí ele vai lá e acha que vai dar uma fumadinha só e que está tudo resolvido. Não está não, vai voltar a fumar. E tem as recaídas tardias, que são ao redor de 10%, que vai do 6º mês até completar 1 ano e tem a ver com quadros depressivos, também as mesmas outras situações, descuido ou situações de estresse agudo. Doutora, a Camila ela quer saber se ela parar de fumar, se ela diminui o risco dela de infarto, AVC, se parando de fumar, quais doenças
vão estar automaticamente sendo prevenidas de alguma forma. Ela não falou a idade dela, não, Também né? não. Ó, a boa notícia, atenção. Todo indivíduo que para de fumar antes dos 35 anos de idade pode passar uma borracha nos anos que fumou. Então, se a Camila tiver antes dos 35, a Camila, acabou. Porque você fumou, já foi, passou, para agora que não tem, a conta não vai chegar para você. Ó, a boa notícia. As pessoas que postergam o parar de fumar podem ainda, mesmo tendo parado de fumar, ficarem sujeitas a riscos de exposição tardia, por exemplo, principalmente as doenças neoplásicas. Mas as doenças cardiológicas, o derrame cerebral, o infarto, o risco diminui rapidamente em 2 anos. Então, essa também é a boa notícia. Você tem 45 anos, né? Teve uma doença cardíaca, infartou, teve uma AVC, você para de fumar, em 2 anos você reduz 50% a chance de ter novo evento. Em 10 anos, passou borracha também, não vai ter por conta, você vai se igualar a um indivíduo que nunca fumou. Então, sempre é importante parar de fumar, independente da situação. Agora, quanto mais precoce, menor o risco de você ter consequências no futuro. Doutora, pelas várias perguntas, eu percebi uma necessidade das pessoas que elas querem parar de fumar, mas que elas consideram o tratamento muito caro. Mas, doutora, o cigarro também é caro, né? Queria que a senhora fizesse um pouco uma comparação de quanto custa fazer um tratamento e quanto custa continuar fumando. Em média, o indivíduo que fuma um maço por dia, em 6 meses ele pagou medicação, tratamento médico, tudo. É uma questão de conta, é de fazer conta. E lembra isso, quando você para de fumar, você deixa de gastar o dinheiro com o remédio que você gastava. Os meus pacientes, eu dou até um porquinho, um cofrinho, porque muita gente, e gente até mais humilde, estou falando de pessoas do SUS até, né? Que compram geladeira, compram fogão, com o dinheiro que gastava com cigarro. Então pega o cofrinho, põe tudo, parou de fumar, vai guardando dinheiro, depois você vai ver quanto que apareceu de dinheiro lá. A pessoa vai se surpreender, ao final de um ano, ela já pagou o tratamento dela e já guardou mais 600, 700, R$1.000. Tem gente que viaja com o dinheiro, faz o que quiser. Fumar é muito caro, fumar é um desperdício de dinheiro e de saúde, gente. Para com isso é preconceito. A medicação, o remédio mais caro para parar de fumar, é como eu falei, você vai gastar em média em 3 meses de tratamento, ao redor de R$900 mil, que é o que se gasta com cigarro. É troca de um por outro, só que você vai usar o remédio 3 meses. Não vai usar o resto da vida como cigarro todo ano, todo dia, toda hora, nada disso. Doutora, a Fátima está dizendo aqui, contando, que a irmã dela já tentou parar de fumar algumas vezes e que durante esse processo a irmã dela sentia muito sono. Se é um sintoma das pessoas que tentam parar de fumar, o sono, isso é comum, doutora? Isso, é um sintoma de abstinência, né? A gente usa um questionário, eu chamo escala de conforto, onde a gente avalia no paciente que está em tratamento vários sintomas. Então vamos lá, só para as pessoas entenderem o que avalia numa dinâmica de tratamento de tabagismo. Primeira pergunta que eu faço, parou de fumar? Parou de fumar, está tomando a medicação? Fissura, o que é fissura? A vontade de fumar. A gente gradua, ela é leve, ela é moderada, ela é intensa, ou o paciente não tem fissura. O ideal de um tratamento bem feito é que o paciente não tenha fissura. Ele pode lembrar do cigarro, mas não tem fissura. O fumante sabe o que eu estou falando, fissura é aquela vontade enlouquecedora de fumar, que dá vontade de bater a cabeça na parede para poder fumar. Lembrança, você, eu fumava aqui, ele vira para o lado, faz qualquer outra coisa, passou. Aí você pergunta da irritabilidade e da ansiedade dele, você gradua. Aí você pergunta de sintomas depressivos, está chateado, está triste? Tem gente que fica triste parando de fumar, entra em luto até. Aí você pergunta da concentração dele. Como é que está a tua concentração? A melhor, pior ou igual quando você fumava? Tudo isso é graduado. O apetite se aumentou e qual preferência que ele tem? De repente tem um monte de gente que começa a comer doce alucinadamente, a gente tem que controlar isso. O sono está melhor ou pior? E a sonolência também faz parte desse sintoma. Sonolência é um sintoma de abstinência e abstinência não tratada. O médico tem que adequar o tratamento. Como também outro sintoma comum de quem para de fumar, dor de cabeça. Dor de cabeça é um sintoma frequente. Então a gente avalia, pontua isso e deixa o paciente com sintomas bem mínimos para que ele consiga prosseguir. Outra pergunta agora da Ana. Ela quer saber que tipo de câncer está associado ao consumo do cigarro, do tabaco. A gente tem vários tipos de câncer, doutora, ou é principalmente no pulmão? 25 tipos, né? Boca, vamos fazer o caminho, né? Vamos fazer o caminho, pode ser boca, laringe, faringe, esôfago, pulmão, daí vai, né? Estômago, pâncreas, faltou algum? Bexiga, né? Até isso tem. E agrava situações de câncer de mama e câncer de útero também. É complicado.
Doutora, agora a pergunta da Juliana, ela quer saber se, como a senhora citou, que é possível passar uma borracha aí no tabagismo. Então, que se uma pessoa parou de fumar há muito tempo, de repente antes dos 35 anos, e já está vários anos sem fumar, se o pulmão dela vai se regenerando, assim, se o pulmão pode voltar a ser um pulmão saudável, assim, quase sem nenhuma consequência. Já voltou. Se parou antes dos 35 anos, já voltou, tá? Beleza. Tranquilo, só cuidado com a poluição de São Paulo. Mas nada é igual à poluição do cigarro, viu, gente? Eu já fiz pesquisa com monóxido de carbono, nada é igual a fumar. O fumante tem a poluição própria, é dele, é exclusiva. Para com isso, hein? Doutora, a gente já falou sobre os fumantes passivos, mas não param de chegar perguntas. A Liliane quer saber quais são os riscos de conviver com fumantes, assim, se os riscos são maiores, se são menores, Sim. Se eles podem desenvolver doenças também por conta de convívio com pessoas que fumam. Se ela conviver num espaço fechado, como a outra mencionou, que trabalhava, lembra que uma falou que trabalhava no lugar? Se você tem pessoas que fumam em casa, pelo amor de Deus, tem a lei até antifumo. A lei antifumo é para proteger quem a gente não conhece da exposição de fumaça, do cigarro. Então, a gente fazer a lei antifumo em casa. Então, se alguém fuma em casa, os pais ou quem for, sempre fumar em ambiente aberto para não contaminar o ambiente, que fumo passivo é o risco das mesmas doenças de um fumante ativo. E até um risco desproporcional, porque o indivíduo não fuma. A lei antifumo, nós fizemos uma pesquisa aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, foi até a tese da minha doutoranda, a doutora Tânia, também que trabalha da nossa equipe aqui do Sírio, e a tese da Tânia foi exatamente o impacto da lei antifumo na redução de mortes por infarto e AVC. A lei antifumo, em 17 meses de vigência, poupou 500 mortes por AVC, por infarto e 300 mortes por AVC. Por quê? Você imagina um indivíduo que tem um pouco de pressão alta, é diabético, está lá no ambiente fechado, confinado, respirando a fumaça do cigarro. A fumaça do cigarro, ela causa uma alteração na parede das artérias, do endotélio. 1 hora de exposição faz uma alteração por 12 horas. Então, o indivíduo entra no espasmo coronariano e faz um evento cardiovascular. Então, realmente não tem sentido. Se o indivíduo não quer parar de fumar, volto a dizer, é um direito da pessoa escolher parar de fumar ou não. A família pode incentivar, gostar e falar, procura o tratamento, mas a decisão é da pessoa. Agora, o que ela não pode é contaminar a família inteira dela com o cigarro dele. Então, sempre em ambiente aberto. Quer fumar? Vai na área externa, vai sair de casa, vai lá fora, tranquilo. A nossa transmissão está chegando ao fim, doutora. Já? Fizemos mais um Pergunte ao Especialista, passou rápido, né? Mas já se passaram os 30 minutos, muitas participações. Gostaria só de lembrar que durante toda essa semana a gente está divulgando informações em alusão ao Dia Mundial Sem Tabaco. Doutora, para finalizar, queria que a senhora deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que fumam e querem parar de fumar, ou aqueles que estão ali flertando com cigarro. Uma mensagem para finalizar sobre a importância de ter um Dia Mundial Sem Tabaco e por que o Sírio-Libanês apoia essa causa. Bom, parar de fumar é a coisa mais importante que o indivíduo faz pela própria saúde. Se tem uma coisa que o indivíduo pode falar, não, eu estou fazendo isso para mudar minha vida, é parar de fumar. Independente do tempo que ele já tenha fumado. E quem está flertando com o cigarro, sai dessa, porque não existe ninguém imune. O ser humano é muito propício à dependência à nicotina. De cada 100 pessoas que começam a brincar com o cigarro, 90 vão ficar adictos, viciados e dependentes. Então, isso tem um custo econômico na vida da pessoa e um custo de qualidade de vida e de vida mesmo, né, em termos de saúde. Então, parar de fumar é a melhor mensagem que eu posso passar para vocês. Quem tem dificuldade, não tenha vergonha de procurar ajuda, porque o tratamento é muito eficaz. Tenha boa vontade em querer parar de fumar e se libertar. Não tenha medo de parar de fumar. Tem muita gente que tem medo de não conseguir, o medo da frustração. Não tem, isso aí faz parte do passado. Hoje a medicina avançou e a gente tem condição de lidar com os fumantes de uma forma bastante adequada. E quem está começando aí, pula fora que não está com nada não, tá? A nossa transmissão chegou ao fim. Para quem quiser saber mais sobre tabagismo, pode acessar o nosso site www.hsl.org.br. E fique ligado aí nas nossas redes sociais, curta e siga a nossa página no Facebook, que em breve divulgaremos o nosso próximo programa Pergunte ao Especialista. Muito obrigado pela participação e até a próxima. Até a próxima.